E aí, pessoal, a pergunta dos bastidores. Alguém acredita em Quinteiros? Qual é o destino do treinador? O que se fala? E como o Grêmio vai encarar os próximos dias? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado das baterias Duran. Você falou em baterias, você falou baterias Duran. Quando você falar em baterias Duran, você sabe o melhor preço do mercado, que você encontra baterias de todos os segmentos, claro, no site bateriasduran.com.br. Mas se você quiser também conhecer as lojas físicas, você vai entrar na descrição do vídeo e ali tem todos os endereços de uma empresa que há 40 anos atende a comunidade aqui do Rio Grande do Sul, especialmente a cidade de Porto Alegre. Baterias Duran, não deixe de conhecer. Gente, a derrota continua falando nos bastidores, porque ela é somada a uma insegurança que foi adquirida no curso de jogos fortes. O Grêmio perdeu para o Inter, e isso não fez bem ao ambiente. O Grêmio não fez um enfrentamento muito bom contra o Juventude na Serra. Aí a derrota se une a uma atuação ruim contra a equipe do Sportivo Luquenho. A própria vitória contra o Atlético Mineiro, neste momento de derrota, ela também é questionada, porque porque o goleiro é que jogou, se não fosse o goleiro, a gente sabe como é o futebol. Se tivesse vencido aquela derrota para o Atlético, estaria neste momento sendo vista pelo lado positivo, que foi a efetividade do time, a luta dentro do campo. Hoje existe uma desconfiança no ambiente interno que ela sai, inclusive, do campo da comissão técnica e chega nos jogadores. Ontem, mais uma vez, o Grêmio acaba sofrendo o primeiro gol em cima de um erro individual quase infantil do lateral esquerdo. Não pode ficar de braço aberto como ficou diante da regra que a gente está vendo. A gente elogia muito o Lucas Esteves pela postura, é lutador, mas não fica de braço aberto daquele jeito. Não fica assim. E ficou. E o Grêmio sofreu aquele primeiro gol quando o jogo, de alguma maneira, estava totalmente aberto. E perdeu a partida em cima exatamente de um ou outro errinho. O segundo gol eu nem coloco, porque aí era tentativa de fazer um gol, tá tudo bem. Mesmo que na baderna, que àquela altura o jogo já tinha, o Grêmio mesmo dentro do campo já se mostrava isso. Mas o ambiente clama por mudanças. O presidente Alberto Guerra ontem deu uma entrevista depois do jogo, e aqui a gente elogia a postura do dirigente, porque essa foi uma das exigências que se teve por muito tempo da palavra do presidente diante de dificuldades dentro do campo. Lembrando que no ano passado o Grêmio só enfrentou dificuldades, o Grêmio esteve muito próximo do rebaixamento, e neste ano o Grêmio começa a temporada dando uma ideia para o torcedor de que teremos dificuldades mais uma vez. E o presidente, então, ele vai para a entrevista. Primeiro, ele acha que o jogo foi em cima de um adversário que estava jogando uma Copa do Mundo. Ele acredita que aquele resultado também se deu por um outro errinho e tira um pouco a responsabilidade do trabalho, que segundo ele é um bom trabalho, um trabalho correto internamente e que merece mais oportunidades. E aqui começa talvez a grande discussão da semana. O Grêmio tem um jogo contra o time do Atlético Grau pela Sul-Americana na terça-feira, ou seja, depois de amanhã. Estou gravando esse vídeo perto do meio-dia do domingo. E o que isso quer dizer? Que esse é um jogo, e o treinador já avisou, esse é um jogo que o Grêmio vai jogar com uma equipe praticamente reserva, dando espaço para mais jogadores, talvez jogue com 2 meias, pela dificuldade do adversário, e o Grêmio deve passar com facilidade por esse jogo. Dito isso, nós vamos para o jogo do final de semana, que é o Flamengo no domingo.
exatamente daqui a uma semana. E na outra semana, a gente já vai começar a ter processos de definição do trabalho. Porque nós vamos encarar Grenal, nós vamos encarar já 5 rodadas do Brasileiro e o Grêmio vai ter que ter outra postura. Neste momento da maratona, o Grêmio fez 9 pontos e fez 6. Jogou 9 pontos e fez 6. Vai para mais um jogo fácil, deve fazer 9 em 12. E depois tem o Flamengo. E aí é o divisor de águas aquele da própria tabela. Porque hoje tu tá na metade da tabela com 50% de aproveitamento. Ganhou uma, perdeu outra. Em casa, ganhando do Flamengo, tu vai para uma parte bonita da tabela, lá para cima, ganhando de Atlético e de Flamengo. Se tu perde, olha onde tu tá. Tu tá num processo de preocupação absurda com 33% de aproveitamento. É por isso que as pessoas estão questionando e fazendo aquela pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Acreditam? É isso? O trabalho é esse mesmo? Quem tem que responder isso não é quem está pressionando. Quem está pressionando pode perguntar, como o César, como o torcedor que está olhando e quer saber, e como os conselheiros e dirigentes que não estão na linha de frente, diferente de Alberto Guerra, de Alexandre Rossato e também de Guto Peixoto. São esses os dirigentes que vão poder nos definir, que vão poder dizer o que de fato a gente pode esperar do trabalho que está sendo realizado. É assim o funcionamento deste ambiente, é assim que neste momento, as situações se colocam. O que fazer? O ambiente pede a saída, o ambiente clama por mudanças. Alberto Guerra defende o trabalho, Rossato aparentemente também, Guto aparentemente também, eu digo aparentemente porque não falaram publicamente de ontem para hoje. Então, nós temos que ter ideia. Hoje, às 20 horas, nossa live de domingo, para a gente discutir exatamente isso, e vamos ter muitas informações até lá, porque hoje é um dia muito importante de trabalho, o torcedor do Grêmio está muito preocupado com o futuro, muitos pedem Mano Menezes no comando do Tricolor. Nós vamos falar também sobre essa possibilidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.